Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha consagrado o seu dia na presença do Senhor. Se não consagrou, consagre o seu dia na presença do Senhor. O cuidado, a bondade, a misericórdia dele estão sempre conosco. Então vamos glorificar o amor e a presença de Deus em nome de Jesus. Olha só. Deus está cuidando da nossa vida em todo momento e em toda situação nós vamos viver a manifestação do Senhor. Seja qual for a situação, nós vamos viver o cuidado de Deus, nós vamos ver Deus agindo no nosso favor, vendo o amor dele sobre a nossa vida em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler hoje Êxodo 13, versículo 21 ao 22, Isaías 43, 19, João 3, 14 até o 17 e João 14, versículo 1. Olha só, o que nós precisamos entender? Deus está cuidando da nossa vida. Seja qual for a situação, o que eu vou viver? Vou viver o cuidado de Deus. Vou viver a bondade e a misericórdia de Deus. Olha só, no versículo 13, Êxodo 13, 21, diz assim: Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Irmão, presta bem atenção. Primeira parte daqui, do que nós precisamos entender. Seja qual for a situação, Deus vai conosco, nos guiando pelo caminho. Seja qual for a situação, nós vamos viver o cuidado e a bondade de Deus. Diante de cada situação, eu vou viver a presença de Deus comigo. Você vai viver a presença do Senhor com você. E nós vamos ser cuidados e abençoados pelo nosso Deus diante de cada situação. Às vezes você pensa assim, mas como é que é isso? Irmãos, entenda. Nós vamos viver o cuidado de Deus. Eu posso parar? Você pode parar? Não, nós não podemos parar. Em todo momento nós precisamos caminhar. Nós precisamos continuar andando. Nós precisamos continuar agindo diante da direção de Deus. Então nós vamos viver o cuidado de Deus, vamos viver a bondade e a misericórdia de Deus, seja diante de toda a situação. O que eu vou viver? Vou viver o cuidado, a bondade de Deus. As coisas estão acontecendo, as situações estão surgindo, mas em todo tempo nós vamos contar com a presença de Deus. Em todo momento nós vamos contar com a misericórdia e a bondade do Senhor. Olha só. Irmão, durante o dia, o que estava acontecendo? O que nós precisamos entender? Deus vai conosco em todo tempo. Em toda situação, nós vemos a misericórdia de Deus. Olha só, o povo de Israel estava caminhando. Deus estava indo com eles durante o dia, durante a noite. Em todo tempo, Deus estava com ele. O que nós precisamos entender? Em todo tempo, Deus está conosco. Em todo tempo, o Senhor vai conosco. Nós não podemos parar. Por quê? Porque em todo tempo Deus está cuidando da nossa vida. Seja qual for a situação, nós vamos viver o cuidado de Deus. Olha só, no Isaías, versículo 43, versículo 19, diz assim: Realizou, eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebeste? Não percebeste ainda, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Você está entendendo que eu e você não podemos parar? Você está entendendo que diante de cada situação, nós precisamos continuar caminhando? Por quê? Porque Deus coloca um caminho no deserto. Mas o que é isso? Não estou entendendo. Irmãos, quando nós hoje temos a nossa tecnologia, né, que se avançou e tem avançado cada vez mais, né? Nós temos a nossa tecnologia. Agora, o que eu preciso entender? Qual é a situação que nós precisamos entender? Que seja diante de qualquer situação, eu vou viver o cuidado de Deus. O que é isso? Irmão, você já viu o caminho no deserto? Olha só, quando as caravanas elas iam caminhando,
viam outras caravanas de outros povos. Então, aquela caravana ia seguindo os passos da primeira. Sabe o que Deus está falando? Que porém um caminho no deserto, que ele vai na nossa frente, ele cria um caminho. Sabe que muitas vezes nós não sabemos como resolver uma situação, como fazer, qual o procedimento tomar. Deus cria caminho para nós. Ele vai na frente, cria direção, dá direção para nós. Nós vamos viver o cuidado de Deus, nós vamos viver a manifestação de Deus. Então, continua caminhando. Por quê? Porque Deus vai conosco. De dia tem a coluna, a nuvem, né? Para orientar, ó, agora você para, agora você anda, ó, agora você vai parar aqui tantos dias, agora você vai parar aqui poucos dias. Irmãos, entenda o seguinte: em todo momento nós vamos viver o cuidado de Deus, em toda situação nós vamos viver a manifestação do Senhor agindo em nosso favor. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Seja qual for a situação, nós vamos ver Deus agindo. Nós vamos ver Deus cuidando da nossa vida. O que ele está falando? Ó, eu crio o caminho no deserto. Estou cuidando de você, a minha presença vai com você. Não está falando aqui que a nuvem não se afastava? No versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. A presença do Espírito Santo está conosco em todo tempo. A graça e a bondade de Deus está conosco em todo tempo. Então, diante de todas as situações, nós vamos viver o cuidado, vamos ver a bondade, a misericórdia de Deus, vamos ver a presença do Espírito Santo agindo em nosso favor, seja qual for a situação, nós vamos ver Deus agindo, nós vamos ver a misericórdia de Deus cuidando da nossa vida. Vamos continuar aqui, ó. No João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, o que eu preciso entender? Levantar Jesus. O que é levantar Jesus? Jesus está caído? Claro que não, né, meu irmão? Claro que não. É colocar e reconhecer o poder e a manifestação de Deus em cada situação. É isso que eu vou fazer. Eu vou reconhecer o cuidado de Deus. Perdão, irmãos. Vamos reconhecer a bondade e o amor de Deus diante de cada situação, seja qual for a situação, nós vamos reconhecer Deus. Então eu vou levantar Jesus. Ah, tem uma situação ali, Jesus é maior. Tem outra situação ali, ele tem caminho. Continua aqui. Aí ele fala assim: para que todo aquele que nele crê. Então nós cremos em Deus e vemos uma manifestação dele. No 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmão, você está entendendo o que ele está falando para mim e para você? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que é isso? Mas tenha vida eterna. Deus fez um alto sacrifício para mostrar o cuidado, a bondade e a misericórdia dele para conosco. Então, o que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Viver o cuidado de Deus, viver a salvação do Senhor em cada área da nossa vida e principal, a salvação da nossa alma. Então, em tudo, nós vamos ver o cuidado e a manifestação de Deus. Em tudo, nós vamos ver o Senhor agindo e as coisas acontecendo em nome de Jesus. No versículo, no João 14:1, não permitais que o vosso coração se preocupe, que credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. Irmãos, existem situações que tentam nos incomodar, que tentam nos deixar desanimados, surge uma situação, surge uma condição. O que nós vamos fazer? Viver o cuidado de Deus.
viver a manifestação do Senhor, viver a graça e a bondade do Senhor diante de cada situação. Nós vamos ver Deus agindo, nós vamos ver Deus manifestando da misericórdia dele sobre nós diante das situações. Então, o que eu preciso fazer? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Irmãos, surgem situações porque nós somos seres humanos. Nós podemos nos preocupar, mas o que nós precisamos entender? Em tudo, nós vamos viver o cuidado, a bondade e a manifestação de Deus. Em tudo, nós vamos ver o amor de Deus agindo sobre nós. Então, creia na bondade de Deus. Ele fala assim, ó: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou, portanto, preparar-vos um lugar. E quando eu for, vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai vós também. O que eu preciso entender? Deus está fazendo o quê? Preparando morada. Deus está fazendo o quê? Aonde eu estiver, onde Deus estiver, onde Jesus estiver, nós vamos estar. Então, seja qual for a situação, se alegra, porque Deus cria caminho, nos guia no caminho, né? Nos guia no caminho, cria caminho, está conosco. Nós levantamos Jesus, vivemos a salvação de Deus em toda situação. Então, seja qual for a condição, vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar pela tua presença, pela tua graça e a tua misericórdia, pelo teu amor e a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, enche-nos da tua unção, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça e da tua misericórdia, papai. Eu peço a ti, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, Deus, em todo tempo. Nós estamos vivendo o seu cuidado e a sua misericórdia. Em todo tempo nós temos visto a tua presença agindo em nosso favor. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado na nossa vida, Jesus. Nós queremos te louvar, porque em tudo nós temos visto o Senhor agir e cuidar da nossa vida. Papai querido, eu quero te louvar pelo teu amor. E eu peço, Senhor, que cada um que está comigo possa sentir e viver do teu amor, possa receber da tua graça e da tua misericórdia. Enche-nos, Senhor, da tua unção. Enche-nos, Senhor, do teu poder e a tua graça. Papai, eu peço a ti, quebra o mal, quebra a obra do inferno. Toda situação contrária seja aniquilada. E segundo o teu poder e a tua graça, nós possamos viver, Pai, em todo tempo o teu cuidado. Senhor, obrigado, Pai, porque em tudo o Senhor está conosco. A tua presença está conosco em todo tempo. Eu peço, visita cada um que está comigo, livra do mal, livra de toda situação contrária. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.